Ó, a ideia aqui é o seguinte, na verdade, eu comecei a criar histórias aqui no meu Instagram de pessoas próximas de mim. Eu sempre conto essa história, na verdade, para motivar outras pessoas. Eu tenho um projeto, que é um projeto de jovens empreendedores e influenciadores. E aí, na época, até eu ia explicar para as pessoas que, na verdade, eu queria contar a história de jovens que eram empreendedores que poderiam influenciar outros jovens, porque eu sempre tive no meio empreendedor, mas sempre vi a dificuldade de entender como que funcionava. E aí eu tô começando a postar esses vídeos para o meu canal no YouTube e também nas minhas redes sociais, contando a história de pessoas que passam pela minha vida, Vando Douglas, e que tem em algum momento interesse que eu acho que vai influenciar outras pessoas e motivar outras pessoas. E aí, para iniciar, eu queria que você se apresentasse agora. De fato, quem é Alejandro? De fato, assim, eu sou fulano, faço isso, e eu sou filho de fulano, tenho 30 filhos. Bom, Pode ir. gente, o meu nome é Alejandro, né? Eu tenho 24 anos de idade, eu nasci aqui em Serra Pelada. Sou filho de garimpeiro, sempre estudei em escola pública. Quando eu tinha meus 12 anos, eu tive contato com o meu primeiro celular. E a partir daí eu comecei a tirar fotos mesmo por hobby, porque eu gostava de tirar fotos. E daí pra frente eu comecei a me apaixonar por essa parte, entendeu? Do audiovisual, de tirar foto. Depois eu tive contato com a primeira câmera. E de lá pra cá, a paixão foi só aumentando, entendeu? E hoje eu vivo da fotografia também. Sou funcionário público, só que hoje uma das minhas principais rendas é a fotografia, é o vídeo. Eu e mais 6 jovens, a gente faz parte de uma produtora que é chamada de Serra Pelada Produções, que a gente nasceu com o intuito de mostrar o que é Serra Pelada, porque assim, a gente via que as pessoas elas tinham uma visão diferente de Serra Pelada. Eles achavam que Serra Pelada ainda era aquele garimpo lá do passado, que só tinha pobreza, que não tinha lugares para a pessoa se divertir. E a gente queria mostrar algo diferente, a gente queria mostrar que Serra Pelada vive e é uma Serra Pelada com pessoas acolhedoras, com pessoas que, de certa forma, são assim simpáticas, elas são educadas com todo mundo. E a gente queria mostrar essa Serra Pelada, mostrar o lado bom de Serra Pelada atual. Mostrar as pessoas, mostrar as histórias delas, mostrar os pontos turísticos que a gente tem. Não E somente... não é pouco. Não é Acho pouco. que a gente fez um mapeamento só de Carajás. Em Carajás a gente tem 36 pontos turísticos. E se a gente fosse contabilizar hoje entre as rotas turísticas naturais e os espaços da Serra Pelada, dá muito mais do que isso, quando a gente também vai falar do turismo de base, porque agora aumentou também para as pessoas poderem entender o que é a história, e anda mais de 40, 50 histórias, lugares, momentos, porque tudo em Serra Pelada é história, né? Sim, aí como o Vando falou, tipo, a gente sempre foi voltado a valorizar essa história, né? Aí foi quando surgiu a ideia do turismo de base comunitária, que foi através da Rede Terra, em parceria com a Vale, que levou a gente até a região do Cariri, onde o turismo de base comunitária é Muito forte. muito forte. E a gente foi para lá, a gente conheceu alternativas de turismo de base comunitária e a gente começou a implementar aqui em Serra Pelada, porque a gente via que com isso a gente poderia valorizar ainda mais a história daquelas pessoas. Aí foi quando a gente fez o primeiro mapa, né, de uma rota de turismo de base comunitária. Ela ainda está engatinhando, mas vai dar certo. Em breve vocês vão ter novidades no Instagram de Alejandro. Sim, porque é um turismo mais voltado para a comunidade. Tipo, a gente, os turistas que têm acesso a esse turismo de base comunitária, eles conseguem viver o que a comunidade faz. Como é o dia a dia daquelas pessoas, é sentar lá na casa da pessoa, ouvir as histórias delas, é se alimentar como elas se alimentam, que é aquela alimentação mesmo mais caseira. Então, é um turismo assim que é a cara mesmo da comunidade. Muito bom. Alejandro, a gente o que nem você falou, hoje você é servidor público, mas você trabalha também na produtora e tem essa renda nesse processo, se apaixonou pela área da comunicação, desse processo inteiro. Mas me diz aí, como é que é ser um jovem de Serra Pelada, né? Porque Bom, assim, é sair fora da caixa, é fazer coisas que não estavam no seu dia a dia. E aí mesmo que você comprou seu primeiro celular e tudo mais, a gente... Como que eu vou vencer algo que eu não conheço? Bom, ser um jovem Serra Pelada já foi um desafio, né? Hoje
Hoje em dia tá um pouco mais fácil. Mas, tipo, na minha época mesmo era um pouco mais difícil por causa das oportunidades que a gente não tinha. Então era um desafio ser jovem. Por isso que muita gente da minha idade, eles saíram para fora, tipo, foram para outras cidades porque eles não encontraram a oportunidade que eles queriam aqui. E assim, eu sempre pensei, não, eu sou de Serra Pelada, tipo, quando eu tive noção do local que eu moro, do local onde eu nasci, eu fiquei percebendo, caraca, eu não posso sair desse lugar e deixar as pessoas aqui sem como é que eu posso dizer? Sem deixar alguma contribuição para essa A gente fala de legado. Sim. Sem deixar um legado que as pessoas possam entender que eu também participei desse momento. Exatamente. Eu aprendi esses dias que cultura e que esse espaço são coisas que vão se transformando. Não é porque eu cheguei num lugar que já tinha alguma coisa que acontecia e que eu trouxe uma ideia nova que isso não é cultura. Pelo contrário, a gente está aumentando ainda mais e potencializando ainda mais a cultura do meu local. Então, assim, eu sempre tentei contribuir para o crescimento de Serra Pelada. Foi quando a gente fez o surgimento da produtora, porque a gente queria mostrar Serra Pelada, queria divulgar o comércio, queria divulgar os empreendimentos locais, com os bordados, os artesanatos. E foi quando a gente começou a fazer esses vídeos turísticos, vídeos de artesanato, vídeos de histórias, porque a gente queria mostrar como Serra Pelada é, para que mais pessoas pudessem vir para cá para conhecer o local. Muito bem. A gente está numa fase muito legal, que a gente vai continuar ainda falando do turismo, que é esse desenvolvimento de Serra Pelada. Porque Serra Pelada já era conhecida internacionalmente. Sim. Mas agora, quais são os novos projetos que o Alejandro está dentro e que ouve falar e que ainda tem planejamento para trazer? Porque eu acho que todas as conversas que a gente teve hoje já começam a sair vários insights legais. E como é que o Alejandro vê Serra Pelada, assim, hoje, né, desses anos para cá? O ano de 2025 foi um ano de muitas ideias, de estruturação de algumas coisas, para que agora, em 2026, todas aquelas ideias elas possam realmente sair do papel. Tipo, a gente vai fortalecer ainda mais o turismo de base comunitária. Junto com o Sebrae, a gente vai ter novas rotas turísticas. A gente já até fez alguns mapas de mesmo esse passeio histórico, mesmo passeio de aventura. Então, são novos passeios, tudo isso para que em 2026 mais pessoas possam vir. Então, o que a gente espera de 2026 é que seja um ano assim, de muitas conquistas mesmo, porque a gente quer usar esses projetos que já estavam em andamento, fortalecer eles e também criar novos. Muito bom. E aí, eu sempre falo que, e gosto de complementar com as pessoas para falar assim, a gente vive num lugar onde a gente quer mudar tudo, onde a gente quer fazer acontecer e né, o que é que o Alejandro vai contribuir ainda mais para esse processo? Bom, assim, como um desejo assim, pessoal, eu queria que, como um desejo assim, pessoal, é capacitar ainda mais os jovens, entendeu? Eu acredito que a força da juventude de Serra Pelada ela é muito grande, entendeu? O jovem de Serra Pelada, ele é um jovem diferenciado, é um jovem que tem visão. Então, se a gente tiver alguns projetos que fortaleçam esses jovens, a gente sabe que futuramente a gente vai ter um resultado, sabe? Então, o que a gente procura, através do Instituto, a gente quer trazer cursos aqui para Serra Pelada para esses jovens, para que eles possam usar não somente o audiovisual, porque o foco principal é o audiovisual, porque ele abre portas, mas também outro tipo de curso para que esses jovens eles possam contribuir também para o crescimento de Serra Pelada. Então, assim, o nosso maior desejo é que Serra Pelada cresça, que seja um local assim que a pessoa, eu tenho orgulho de viver em Serra Pelada, porque aqui eu tenho uma educação boa, eu tenho um trabalho digno e eu sou valorizado. Então é assim que a gente espera Serra Pelada. Muito bem. Eu acho que vocês entenderam um pouco quem é Alejandro, o que ele faz, esse jovem que está transformando a sua própria realidade, utilizando o audiovisual como uma forma de vencer. E eu estava conversando com a Isis Drummond e eu sempre vou mencionar ela, de que nós que trabalhamos na comunicação, porque seja ela na comunicação direta de frente da câmera ou atrás da câmera, criando um vídeo ou fazendo uma fotografia, a gente está contando uma história. É a gente conseguir estar em vários ambientes e ser inseridos em vários ambientes, porque o Alejandro vai para fazer uma captação, sei lá, de uma história de um engenheiro. Ele não precisa ser engenheiro para poder captar a história do engenheiro, para calcular alguma coisa, mas ali ele consegue entender que ele precisa captar isso.
Para finalizar, eu sempre peço para os meus entrevistados, eu quero que você imagine o Alejandro daqui a 10 anos. E eu quero que você mande uma mensagem para o Alejandro daqui a 10 anos. Seja um puxão de orelha, seja uma vontade de dizer que o que tu sonha para ele, que ele tenha realizado, ou que ele não tenha desistido. Mande uma mensagem para o Alejandro daqui a 10 anos. Caraca. Bom, a mensagem que eu mando para ele é que valeu a pena ter continuado aqui na Serra Pelada, ter investido no local. Com certeza, essa valorização que ele deu ao local contribuiu para que Serra Pelada melhorasse e que ele continue esse legado, que ele não pare por aqui, entendeu? Ele possa contribuir ainda mais para que Serra Pelada ela realmente consiga ficar novamente, né, na verdade, nesse mapa do mundo, entendeu? Tipo, ser conhecida mundialmente, só que agora de uma forma diferente, não com o garimpo, mas sim com a história das pessoas e com tudo que Serra Pelada é atualmente. Acho que é isso. Pronto. Mensagem para você, Alejandro, daqui a 10 anos. Você com certeza vai ver esse vídeo, vai se emocionar. E espero que você também tenha feito coisas incríveis, utilizando você como percursor da base que você veio, que é a Serra Pelada. Obrigado, meu filho.